Dizem que o Estado precisa ser eficiente, porém, mal sabem que o Estado já é eficiente, mas apenas para a função para a qual ele foi criado. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por historiador libertário, revisado por Anarco Capivara, narrado e produzido por mim, Quintessência. O objetivo de uma empresa privada é ter lucro, mas para ter lucro, ela precisa servir as pessoas. Já o objetivo real do Estado nunca foi cumprir a função que uma empresa privada cumpre, que é de servir as pessoas e satisfazer suas necessidades, como alguns ditos liberais dão a entender, quando anseiam por eficiência do governo. O moderno estado de bem-estar social, a social-democracia, que visa supostamente corrigir injustiças sociais e ajudar os pobres, é mais que uma farsa. É uma adaptação da antiga elite governamental monárquica para justificar sua razão de ser. Hoje, ninguém aceita a antiga desculpa da necessidade de um rei soberano e absoluto que foi colocado no poder por algum deus. Ninguém acreditaria que um rei é a encarnação na Terra de algum tipo de deus e tem sangue azul. Escutamos hoje dos parasitas políticos democratas. Somos necessários, pois sem o Estado e as políticas públicas, como os mais pobres teriam acesso à educação, saúde, segurança, aposentadoria e direitos trabalhistas? Murray Rothbard revela que essa adaptação do moderno Estado social-democrata tem como objetivo criar uma identificação do aparato estatal com a própria sociedade. Essa identificação chega até o ponto em que pessoas acham que são o governo e fazem parte dele. Assim, Rothbard explica, o conveniente pronome coletivo nós permitiu que uma camuflagem ideológica se sobrepusesse à realidade da vida política. E acrescenta, se nós somos o governo, então tudo o que o governo faça ao indivíduo não só é algo justo e não tirânico, como também é algo voluntário da parte do indivíduo. É preciso enfatizar aqui, como defende o sociólogo Franz Oppenheimer, que o Estado sempre nasce da conquista violenta de um povo sobre outro. O único objetivo dos conquistadores é parasitar e escravizar os conquistados. E isso é exatamente o que sempre aconteceu e acontece até hoje. O Estado nada dá, apenas tira, pois tudo o que ele aparentemente acrescenta a alguém foi primeiro expropriado de outro. O Estado não cria riqueza como empresas no mercado capitalista criam. A grande conquista do Estado social-democrata é ter criado a falsa ilusão de que ele ajuda os mais pobres e excluídos socialmente. Mas o que ele faz, na verdade, é apenas agravar a pobreza e explorar todos os criadores de riqueza, tanto trabalhadores quanto empresários, quando restringe o livre mercado e a livre associação. O Estado, em detrimento aos pobres, beneficia empresas corporativistas ou empresas estatais e sindicalistas que fazem lobby no Congresso. Tudo isso para enriquecimento de políticos e funcionários públicos, sobretudo a elite do funcionalismo. Se alguém quer um Estado eficiente, o que ele quer, em outras palavras, é um sistema de escravidão eficiente. Rothbard bem define a natureza do Estado quando diz: o Estado é aquela organização social que tenta manter o monopólio do uso da força e da violência em determinada área. Mais especificamente, é a única organização da sociedade que não arrecada por meio da contribuição ou pagamento voluntário, e sim por meio da coerção. A elite estatal sempre permaneceu no poder ao longo de muitos séculos, pois seus cargos de poder e prestígio sempre foram passados de família para família, como foi durante séculos nas eras monárquicas. Muitas vezes, os governos usavam da influência dos religiosos e sacerdotes sobre o povo para legitimar o seu poder e sua razão de ser, exatamente como as monarquias faziam. Nos dias de hoje, boa parte da elite empresarial corporativista consegue se manter em seus postos de sucesso graças a boas conexões políticas. O político ajuda a empresa a ter sucesso no mercado. Esta ajuda pode ser através de um cartel gerado pelas barreiras regulatórias que impedem pequenos concorrentes ou da proteção contra a indústria estrangeira. O corporativista, por sua vez, ajuda o político a se reeleger, financiando-o com muita grana. Isso parece estar começando a mudar, sobretudo graças à informação descentralizada. Não importa o quanto essas empresas financiem esses políticos enraizados no establishment e pró-socialismo, que cospem demagogia para todos os cantos. Eles estão começando a perder apoio eleitoral e adeptos às suas causas.
Antes de falar sobre o porquê de o Estado já ser eficiente, gostaria de trazer mais uma crítica ao atual sistema democrático. A verdade é que nenhum governo representa todos e nem mesmo a maioria. As pessoas, em primeiro lugar, são obrigadas a votar, e o presidente eleito é escolhido pela maioria dos votos válidos, não pela maioria real de eleitores. A cada ano, uma boa porcentagem dos eleitores estão votando nulo ou branco ou nem indo às urnas. Além disso, os deputados e senadores nem sequer têm a maioria dos votos populares, apenas uma pequena parte. Ainda assim, a ideia de escolha e vontade da maioria sempre foi absurda. Rothbard traz um importante exemplo quando diz: mas mesmo que o governo representasse o povo, mesmo que 70% das pessoas decidissem matar os 30% restantes, ainda assim isso seria assassinato, e não um suicídio voluntário por parte da minoria sacrificada. Agora, levando tudo o que foi dito em consideração, podemos começar a tecer a tese de que o Estado é e sempre foi eficiente para o que ele foi criado: explorar pessoas produtivas e pacíficas e oprimir os dissidentes, sempre buscando manter a elite que se encontra no poder nessa mesma posição. O Estado consegue roubar a maior parte do que as pessoas ganham e ainda assim fazer com que as pessoas o legitimem e aceitem-no como necessário. Uma prova disso é que, além de ir às urnas para votar, as pessoas até mesmo brigam com amigos e familiares por causa de seu político de estimação. Chegam até a loucura de pedir mais impostos, como impostos sobre herança ou sobre grandes fortunas. É igual a uma vítima que pede para seu assaltante voltar no outro mês para roubar de novo. Muitas pessoas comuns que pagam seus impostos ainda acreditam que o Estado as ajuda ou até mesmo as enriquece de alguma forma. Tá aí uma prova da eficiência da educação estatal que visa legitimar esse sistema de dominação. As pessoas defendem a mesma instituição que rouba por ano mais de 2 trilhões de reais. E não satisfeita, ainda cria mais dívidas e déficits, pois não consegue e nem quer administrar corretamente toda essa grana. O governo é tão eficiente que consegue colocar os trabalhadores contra os empresários que lhes dão empregos e oportunidades de ganhar dinheiro. Esses mesmos empresários que são perseguidos pelo sistema jurídico de viés marxista, que vê o empregador como um explorador. O Estado consegue colocar maridos contra esposas ao criar leis misândricas que enfraquecem a relação homem-mulher, negros contra brancos com militância marxista e sistemas de cotas e demais políticas segregacionistas, criar uma militância de jovens progressistas contra suas famílias conservadoras e os princípios cristãos, e assim ele divide para controlar. Com as pessoas divididas, é mais fácil conquistá-las, e ele está fazendo isso muito bem, e a atual polarização política no Brasil e em vários outros países é um exemplo perfeito disso. Isso só mostra como o Estado é eficiente em nos dominar. Ele ainda impede os pais de poderem prover uma educação livre, especial e de qualidade a seus filhos. Impede os pais de ensinar de acordo com seus princípios morais e crenças religiosas, ou de acordo com suas pretensões financeiras, profissionais e empreendedoras. O Estado faz isso para controlar o sistema de ensino e a mídia, utilizando-os em seu favor para que as pessoas acreditem na narrativa do establishment político. Rothbard declara que a maior ameaça ao Estado é a crítica intelectual independente. O Estado ainda te desarma em nome de supostas boas intenções, como precisamos evitar tiroteios em massa ou evitar que pessoas violentas tenham armas, como se isso fosse reduzir o crime. A questão é que todas as políticas desarmamentistas só atingem quem segue a lei, ou seja, pessoas que não têm a pretensão de praticar crimes. Bandidos são bandidos por não respeitarem a lei, horas. O roubo e o homicídio já são proibidos e eles o praticam. Criminosos estarão perfeitamente dispostos a adquirir armas independente das condições, seja num comércio ilegal ou não. É um prato cheio para eles saberem que todas as suas vítimas em potencial estão desarmadas. Tudo faz parte do plano do Leviatã social-democrata. Ele não quer o povo armado, pois é mais fácil de oprimir e escravizar pessoas desarmadas. Além disso, quando o crime está alto por causa das proibições ao acesso às armas e das crises econômicas que o próprio Estado cria, as pessoas bem doutrinadas pelo sistema pedem mais Estado. Pedem mais investimento com seu próprio dinheiro em políticas de segurança e na polícia estatal, apenas fortalecendo mais ainda o aparato de coerção. Novas contratações para cargos nesse setor são feitas, o que abre brechas para novas boquinhas.
Cabe aqui perguntar, será que Hitler queria a população judaica armada ou Lenin e Stalin queriam os camponeses armados? Óbvio que não. E só para constar, nenhum político ou juiz desarmamentista abre mão de seus seguranças fortemente armados. Reflita sobre isso. O Estado regula setores essenciais à vida e ao bem-estar do indivíduo, como saúde, segurança, transporte e educação. É exatamente por causa das barreiras regulatórias, burocracias e impostos que esses serviços tão essenciais são artificialmente encarecidos e tornados inacessíveis às pessoas. A enorme massa de pobres e assalariados não tem nada dos serviços considerados essenciais e assim pedem mais Estado. Depois das regulações que asfixiam as pequenas empresas e sufocam a livre iniciativa, as pessoas ficam sem condição de pagar por esses serviços privados, que se tornam inexistentes ou inacessíveis. Assim, acabam dependendo do serviço público monopolizado pelo Estado, como o SUS, a educação pública e a polícia estatal. Assim, cria-se uma dependência das pessoas para com o Estado cada vez maior até mesmo do que em sociedades monárquicas mais antigas. Cria-se a ilusão de que sem o Estado, essas pessoas pobres não teriam acesso a todos esses serviços, e elas o têm somente graças ao Estado, o benfeitor maior. A eficiência da escravidão moderna, ao contrário do modelo antigo imposto aos povos na base do uso da força, está em criar a ilusão de que a escravidão é necessária. Assim, os escravos acreditam que não existe outra possibilidade de vida em sociedade, além da dependência econômica dos escravos para com o Estado. Uma sociedade em que todos têm o que precisam tornaria o Estado inútil. O Estado precisa dos problemas que ele alega que vai resolver. O Estado moderno quer dependentes e se alimenta disso, e por isso ele cria desemprego por lei, como as leis trabalhistas e o salário mínimo, que, em outras palavras, são barreiras de entrada ao trabalhador sem capacitação e pouco produtivo. O Estado corrói constantemente a poupança das pessoas via inflação, impedindo a ascensão social dos mais pobres. Imagina um pobre querer juntar dinheiro e investir, ou ter acesso a uma boa educação financeira. Jamais! Isso tudo faz parte da máquina de opressão e expoliação em massa chamada Estado Social Democrata. Após analisar a atual situação do povo brasileiro, me diga se o Estado não é eficiente. Este sempre foi o objetivo do governo: te controlar, te tornar dependente dele, fazer você acreditar na ilusão de dependência e pedir por mais governo, além de te separar das outras pessoas, te atomizando para que você não se una com seus companheiros de cativeiro, que são explorados, para lutar contra o verdadeiro inimigo, o Leviatã estatal. Agora, quando vir um liberal pedir por um Estado eficiente, mostre a ele este vídeo. Por fim, quero trazer aqui uma precisa constatação do economista francês Frédéric Bastiat. Para ele, o custo real do Estado é a prosperidade que não temos, os empregos que não existem, as tecnologias a que não temos acesso, os negócios que não existem e o futuro brilhante que nos é roubado. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!